Olá, este é o seu programa Evidências, um programa em busca de fatos que confirmem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Jerusalém é sem dúvida uma cidade extraordinária. Como todas as fortalezas da antiguidade, ela também foi construída com enormes muralhas, contendo portas estratégicas para protegerem seus habitantes contra o ataque inimigo. Mas nem por isso Jerusalém foi imune à cobiça dos conquistadores que tentaram várias vezes saqueá-la e destruí-la ao longo dos seus 4.000 anos de existência. Por causa disso, seus muros foram várias vezes derrubados e reconstruídos juntamente com suas portas. Como a Fênix, Jerusalém era uma cidade que sempre ressurgia das suas próprias cinzas. A Bíblia nos apresenta um quadro pormenorizado de uma destas restaurações realizadas no 5º século a.C., no tempo de Esdras e Neemias, quando os muros ainda encontravam-se totalmente derrubados desde a destruição causada por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Depois disso veio Antíoco IV Epifânio, governador da Síria, que novamente derrubou os muros, que foram mais uma vez, é claro, restaurados. Desta vez por ordem de Herodes I, o famigerado monarca que quase matou o menino Jesus num terrível genocídio, testemunhado inclusive nas páginas da Bíblia Sagrada. Herodes restaurou os muros, as portas e o próprio templo durante o seu reinado. Planos de construir uma terceira muralha só foram executados finalmente depois da sua morte, quando Herodes Antipas, seu descendente, estava no poder. Isto ocorreu em 66 da era cristã, pouco antes da revolta dos judeus contra o Império Romano. Mais uma vez, após um tempo de relativa paz, vieram os romanos sob o comando primeiramente de Vespasiano e depois de Tito, e no ano 70 colocaram abaixo os muros e o próprio templo dos judeus. 60 anos depois, o imperador Adriano construiu uma cidade, um templo pagão, em cima dos escombros da Jerusalém e batizou esta nova cidade com o nome de Aelia Capitolina. Bem, não precisa muita imaginação para supor que isto suscitou uma nova guerra civil entre Roma e os judeus. Depois então vieram os muçulmanos, os cruzados, e Jerusalém foi outras vezes destruída e restaurada. No início da Idade Média, o sultão Solimão, o Magnífico, governador do Império Otomano, restaurou os muros e as portas da cidade que permanecem até hoje. As portas que se situavam nas antigas localidades do tempo dos romanos foram então restauradas. Estas portas são a Porta de Damasco, a Porta de Jafa e a Porta dos Leões, também conhecida como Porta de Santo Estevão. Houve outras portas de menor importância, mas estas foram as principais. O Antigo Testamento cita pelo menos 27 portas da cidade de Jerusalém, mas com as muitas destruições e reconstruções, é provável que muitas delas não tenham sido reconstruídas ou que estivessem originalmente em lugares diferentes. Há, no entanto, uma porta especial cuja descoberta revela dados muito intrigantes e fantásticos sobre a vida de Jesus. E para contar melhor esta história, a nossa equipe foi para Jerusalém para ver de perto aonde tudo isso aconteceu. Você, portanto, é o nosso convidado a participar conosco desta aventura arqueológica gravada em Israel, especialmente para você. Estamos no alto do Monte das Oliveiras. Aqui inicia-se a última e mais importante jornada de Cristo rumo à cidade de Jerusalém.
E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: Porque o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Imagine por um instante aquela multidão de pessoas seguindo Jesus em sua entrada triunfal rumo a Jerusalém. Ali havia mulheres, crianças, adultos, pessoas de vários níveis sociais, mas especialmente pessoas pobres, que com certeza fariam a maioria daquela multidão. Como deduzimos isto? Bem, a Bíblia fala que à medida que Jesus ia passando, as pessoas colocavam vestes pelo caminho para que Jesus pudesse passar sobre elas. Mas alguns não tinham vestes para colocar para Jesus poder passar por cima. Então eles subiam até as árvores, pegavam folhas dessas árvores, talvez de palmeiras, e aquelas folhas eram colocadas no chão. Ao contrário do que a tradição popular nos diz, eles não ficavam balançando os ramos enquanto Jesus passava, não. Eles colocavam aqueles ramos no chão. Sabe por quê? Eram tão pobres que não tinham sequer uma capa para estender para o Filho de Deus. Porém, eles queriam participar da adoração. Eles queriam dar tudo o que possuíam, ainda que fosse apenas uma folha de palmeira. Isso nos faz pensar um pouco sobre o que nós podemos dar a Deus. Um Deus que já tem tudo. Deixe-me contar uma história para você refletir. Uma vez, um pai que era caminhoneiro passou alguns dias, na verdade, várias semanas, fora de casa. E quando ele voltou de viagem, a sua filhinha de 2 anos de idade, 2 anos, veio correndo, pulou ao seu colo e falou: Papai, você voltou? Que bom, papai. Papai, eu tenho uma surpresa para você. Ele perguntou: é mesmo, filhinha? E que surpresa você tem para mim? É um presente. E que presente é este? A filhinha, então, com os olhos bem abertos assim, entusiasmada, falou: papai, a surpresa e o presente é que eu já sei escrever e eu vou escrever uma carta para você. Uma criança de 2 anos, com certeza, não sabia ainda escrever. Mas o pai queria incentivar a filha e falou: é mesmo, filhinha? Então, escreva a carta para o papai. Papai quer ver a carta que você vai escrever. Ela pegou então a caneta, sem muita coordenação motora, afinal de contas era uma criança de 2 anos, e começou a fazer rabiscos desconexos num pedaço de papel. Fez um rabisco, outro, uma bola, outro rabisco, e depois, simulando o que seria uma espécie de assinatura, na verdade mais um rabisco, entregou a carta para o seu pai. O pai então pegou aquele papel e, novamente querendo incentivar, disse: que caligrafia bonita, que letra maravilhosa minha filhinha tem. Papai ficou muito feliz com o que você escreveu aqui. Mas ele se empolgou e elogiou tanto, que a filhinha perguntou: é, papai, o que está escrito aí? Aquele homem deu uma resposta que eu acho que veio do céu. Ele disse mais ou menos assim: filhinha, aqui está escrito que você ainda não sabe escrever. Aqui também está escrito que você ainda não tem condições de escrever um livro. Mas aqui também está escrito que você quer me agradar, que você quer de alguma maneira mostrar o seu amor por mim com seus rabiscos. Aqui, filhinha,
está escrito que você ama o papai e que o papai tem orgulho de ser o seu papai. Ela disse, é tudo isso que está escrito aí, papai? Tudo isso. Você que está agora assistindo ao nosso programa, para pensar nesta história. Tudo que nós fazemos e entregamos a Deus, as nossas dádivas, nossa oferta, a nossa própria vida, perante um Deus perfeito e que tem todo o universo em suas mãos, não são nada. Tudo que nós damos a Deus chega até o céu como se fosse um monte de rabiscos. As nossas boas obras, as nossas boas intenções, as nossas ofertas, a nossa caridade, perante um Deus perfeito, seria uma carta de uma criança de 2 anos, cheia de rabiscos desconexos. Mas Deus lá do alto olha as nossas imperfeitas ações e diz, meu filho, pelas suas obras, eu posso ler que você não tem condição de por si mesmo vir até o céu. Pelas suas obras eu posso ver que você não tem condição por si mesmo de se salvar. Mas pelas suas obras eu vejo que você me ama e quer me agradar. E nas suas obras eu vejo escrito que eu tenho muito orgulho de ser o seu Pai Celestial. Eu tenho muito orgulho de ser o seu Deus. Portanto, dê a Deus agora as suas boas obras, mesmo que não sejam tão perfeitas como você gostaria que fossem, mas ofereça-as a Deus. E Ele as receberá com muito carinho, como Cristo recebeu a adoração daqueles homens e mulheres e crianças que o seguiam rumo a Jerusalém. Aqui é uma região que tem alguns pontos geográficos muito importantes para compreendermos a história da Bíblia. Como dissemos, onde estamos é o Monte das Oliveiras. Descendo rumo abaixo, você tem um outro monte que é o famoso Monte Sião. Sobre o Monte Sião foi construída a cidade dos Jebuseus, chamada Jerusalém, e posteriormente conquistada pelo rei Davi. Ali também foram construídos o templo e vários palácios que dominaram a historiografia bíblica no Antigo e no Novo Testamento. Como muitos sabem, Jesus nunca morou em Jerusalém. Ele morava na Galileia, em primeiro lugar em Nazaré, onde foi criado, e depois em Cafarnaum. Ele só descia à cidade nas festas religiosas. Aliás, usando a linguagem bíblica da época, Jesus, embora Jerusalém estivesse no sul, não descia, subia a Jerusalém. Este era um costume interessante entre os judeus. Sempre que se ia para Jerusalém, ainda que se estivesse no alto, deveria subir para Jerusalém, nunca descer para Jerusalém. Jerusalém era a cidade querida. E o mestre vinha aqui nas festas religiosas. Mas era uma cidade que estava rejeitando a mensagem de Deus, os profetas e especialmente o Messias. Nos últimos meses do seu ministério, Cristo evitava descer a Jerusalém porque sabia que o estavam buscando para matar. Ele ficava então na Galileia, mais ou menos 100 quilômetros daqui. Até que um dia, para surpresa dos seus discípulos, ele disse, vamos subir a Jerusalém. E lá entrarei com uma comitiva. Aqueles que eram mais políticos dentre os seguidores pensaram, esta é a nossa oportunidade, Jesus finalmente se proclamará o rei de Israel. Eles vieram, tudo estava arquitetado, planejado desde o começo. Eles passaram então sábado na casa de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Lázaro morava na aldeia de Betânia, que ficava nas cercanias aqui da cidade de Jerusalém. Jesus dormiu ali e na manhã de domingo, na madrugadinha, tomaram um jumentinho, trouxeram até Jesus e com a comitiva de discípulos começaram a caminhar para Jerusalém. Subiram primeiro o Monte das Oliveiras e todos eles felizes. Finalmente Jesus se proclamará o rei, assim pensavam. Quando Jesus chegou aqui no alto do Monte das Oliveiras, pôde contemplar a cidade lá embaixo. Nesse momento, o seu semblante mudou. Ele não estava mais tão alegre como antes. Sua voz ficou embargada e ele começou a dizer, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te reunir, como uma galinha reúne os seus pintinhos, e tu não aceitaste a minha acolhida. Jesus então se recompõe, enxuga as lágrimas e começa a descer. A multidão então começa a voltar à euforia e a cantar Hosana ao filho de Davi, Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. A cada passo que vão dando em direção à cidade, novas pessoas vão se juntando ao grupo e o número dos discípulos vai se tornando cada vez maior. Eles atravessam o Vale do Cedron e se dirigem em direção à porta oriental que daria acesso ao templo. Ali,
Os fariseus e outros líderes, quem sabe saduceus, temendo o significado político daquela reunião, começam a reclamar com Jesus. Senhor, este lugar é um lugar sagrado. Seus discípulos não podem entrar aqui gritando assim. Mande que eles se calem. Então Jesus fez uma profecia muito interessante. Ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. E Jesus não estava falando apenas de pedras no sentido figurativo, estava se referindo a pedras reais, pedras de Jerusalém, que clamariam por todo sempre que ele era, é e será sempre o Messias de Israel. Importantes episódios narrados na Bíblia Sagrada ocorreram exatamente nesse lugar. Aliás, aqui é um ponto importante para judeus, muçulmanos e cristãos. As três religiões monoteístas do mundo acreditam que aqui se dará o juízo final executado por Deus. Aqui à nossa direita nós temos o Monte das Oliveiras. À esquerda, o Monte Sião, onde foi construída a cidade de Jerusalém. E aqui exatamente é o Vale do Cedron. Devido à crença que nós já mencionamos de ser aqui o lugar do juízo final de Deus, os judeus construíram seu cemitério, os muçulmanos também e os cristãos, porque acreditam que aqueles que estiverem aqui sepultados serão os primeiros a participar da ressurreição no dia do juízo final. Este é o cemitério muçulmano. Ele foi construído no século XVI, em 1517 mais propriamente, pelo sultão Suleimã o Magnífico. Como já dissemos, os muçulmanos também têm a crença de que aqui será o juízo final trazido por Alá, e os islâmicos que estiverem aqui sepultados serão os primeiros a ressuscitar para entrar no paraíso. No século XVI, portanto, o sultão Suleimã fez grandes obras de ampliação deste muro, construindo inclusive a parte superior, que hoje pega a Porta Dourada. Agora nós estamos em cima, a poucos metros da Porta Dourada. Como nós dissemos anteriormente, há indícios de que parte desse muro datava de antes do período islâmico, muito antes do século XVI. Os indícios estão aqui. Essas pedras maiores que vocês estão vendo são do período de Salomão. E as pedras mais retangulares são do período de Herodes. Aqui nós temos um bom modelo que serve de ilustração para compreendermos os diversos e sucessores níveis de construção de uma muralha. Estas pedras que você está vendo mais abaixo são de características herodianas, ou seja, foram construídas pelos arquitetos do tempo de Herodes. Note que ela é retangular, com uma espécie de moldura passando por todos os lados. Se descermos mais abaixo, veremos outro estilo de pedra ainda mais antigo, datado da época de Salomão, da época do primeiro templo. Então nós temos aqui uma base do muro que data da época de Salomão, uma outra base que data da época de Herodes, portanto o primeiro templo e o segundo templo, e mais acima a construção do período de ocupação islâmica, portanto mais recente. As pedras mais compridas que estão acima são de reaproveitamento dos tempos de Herodes. Ele tomou pedras da época de Salomão, da época do primeiro templo, e as reaproveitou numa parte superior da muralha. Agora, o episódio curioso aconteceu em 1969, quando James Fleming estava justamente nesse lugar, tirando fotografias para uma pesquisa arqueológica junto ao Albright Institute of Archaeology, que fica aqui perto, em Jerusalém. Ele veio andando até esta direção e ali ele fez uma descoberta fascinante. Nós temos que andar com um certo cuidado porque aqui está repleto de túmulos, como você pode ver. A crença dos islâmicos naquela época era impedir que o Messias pudesse entrar aqui com um poderoso exército. Havia uma profecia, e eles a conheciam, que o Messias dos judeus entraria em Jerusalém com os seus soldados. E ele passaria por essa porta, pela Porta Dourada. Para que esta profecia não se cumprisse, Suleimã, aproveitando-se já da crença existente de que aqui haveria de ser o juízo final, a ressurreição, mandou construir esse cemitério. Porque se o Messias dos judeus é um sacerdote,
como sacerdote, ele não pisaria num cemitério para não se contaminar. E quanto a James Fleming? Bem, como dissemos, ele era um professor de arqueologia no Albright Institute of Archaeology de Jerusalém, que fica perto aqui da região. Ele estava então neste exato lugar, tomando fotografias e fazendo uma pesquisa sobre a Golden Gate, sobre a Porta Dourada. De repente, o terreno, em algum ponto aqui, cedeu e ele caiu no meio dos túmulos. O que ele viu foi um quadro realmente aterrador. Veja as fotografias que ele tirou na ocasião. Você percebe vários ossos de pessoas enterradas durante vários séculos aqui na região. Mas o que chamou a atenção do arqueólogo não foram os ossos em si, mas esta curva, este arco que aparece no canto esquerdo da fotografia. Repare com detalhes o arco precisamente no canto superior da foto. Esta segunda fotografia mostra com mais nitidez o arco. Percebam, ele tem o mesmo formato da porta que está em cima. O que James Fleming pôde perceber então é que embaixo da atual Porta Dourada existe uma outra porta do mesmo formato que data da época de Jesus, ou quem sabe até da época de Salomão, conforme os indícios de alguns tijolos e pedras monumentais que aqui se encontram. As pesquisas de Fleming, infelizmente, não puderam continuar. Nenhuma escavação arqueológica foi autorizada no local, porque, como é um cemitério, os muçulmanos sentiriam-se, é claro, invadidos ou desrespeitados na sua crença a respeito de ser este lugar onde os mortos deveriam ser preservados. Porém, as duas fotografias que ele tirou foram suficientes para mostrar que aqui abaixo existe a porta pela qual Jesus passou. Uma porta que foi bloqueada desde que os romanos invadiram e dominaram a cidade e destruíram parte da muralha no ano 70 e permaneceu bloqueada por todos os séculos. No século XVI, quando Suleimã foi reconstruir as muralhas e reconstruir fazendo uma nova porta, novamente esta foi fechada de tijolos. Sabe por quê? Não confiante de que apenas o cemitério seria o suficiente para barrar, para interromper a trajetória do Messias, ele também colocou uma parede para que assim o Messias não pudesse entrar na cidade de Jerusalém. Havia algo, porém, que o sultão Suleimã, o Magnífico, e todos os construtores que aqui passaram não sabiam. É que a profecia que eles estavam tentando impedir de ocorrer, aconteceu. Jesus, quando desceu do Monte das Oliveiras com a comissão de discípulos que cantavam triunfalmente dizendo Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, chegaram aqui neste local. Quando os fariseus falaram com Jesus, mestre, aqui é um lugar sagrado, repreende teus discípulos, peça com que eles se calem. Jesus então afirmou, em verdade vos digo, que ainda que eles se calem, as próprias pedras clamarão. As pedras clamaram que Jesus passou por aqui. O curioso é que havia uma profecia no livro de Ezequiel, capítulo 44, versículos 1 e 2, que diz: Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, e por isso estará fechada. Quando Ezequiel teve essa visão, ele ficou muito preocupado, porque se o Oriente era, segundo a crença da época, o local de onde viria a salvação, viria o Messias, então, com a porta fechada, a salvação não viria. O Oriente está justamente aqui. O sol nasce de frente da Porta Dourada, por isso ela também é chamada de Porta Oriental. Fechada, sem salvação. Porém, o que Ezequiel não sabia é que aquele era um sinal de que a salvação havia vindo. Porque, como disse a profecia, o Deus de Israel passaria por aqui, por isso a porta estaria para sempre fechada. E quando Jesus por aqui passou cumprindo a profecia e disse, as pedras clamarão, ele sabia o que estava dizendo. As pedras até hoje clamam que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que ele passou por aqui. E depois que ele passou, a porta se fechou, para nunca mais abrir. Que hoje Cristo possa também entrar em seu coração e que possa acontecer em sua vida o que aconteceu com a Porta Dourada de Jerusalém. Que uma vez que ele entre em seu coração, ele possa estar abrindo portas para a salvação e fechando portas para o ódio, para o rancor, para a tristeza, para a falta de esperança. Que Cristo entre em nossa vida, pois um dia poderemos estar com Ele numa nova Jerusalém, superior a esta, onde as portas jamais estarão fechadas.